E justamente o professor Edson Fontes, para completar aqui o... Bem, então para iniciar esse painel, eu gostaria de justamente pedir para cada um dos painelistas, né, conversar com a gente aqui 10 minutos, né, sobre as questões aí de desafios da implementação da LGPD. Né? Então, justamente vamos começando aqui da prioridade, ladies first, doutora Viviane. Bom, nós ouvimos bastante sobre a lei, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre processos e projetos. Só que contando um exemplo para vocês, tá? Dividindo uma história interessante, porém para a pessoa que participou não muito interessante, dados devidamente anonimizados, para não ser identificado nem a pessoa nem o lugar. O caso é o seguinte: um médico que trabalha no hospital, ele foi chamado pelo gerente da agência dele, para ele ir na agência pessoalmente com urgência, né? A agência que ele recebe o salário, né? Ele foi, chegando lá, ele recebeu a informação do gerente que o banco foi comunicado que aquele CPF dele estava com status de óbito nos órgãos públicos. Então, o que ele teria que fazer? O gerente teria que cancelar o pagamento do salário, o crédito do salário em conta, porque o status dele era de óbito, ele havia falecido, né? Bom, o médico, por isso que o gerente pediu para ele ir pessoalmente lá. Não, tô vendo que você não morreu, né? Você tá aqui. Não vou cancelar, mas você precisa tomar as medidas e começar uma investigação para entender o que aconteceu. Aí começou uma investigação e aí o que ele descobriu? Ele trabalha num hospital e quando o paciente vai a óbito, eles têm um processo lá que envolve um sistema. E como que é esse processo? O sistema gera um documento e cola-se duas etiquetas nesse documento. Uma com os dados do paciente e uma outra do paciente, que no caso de cujo falecido, né? E a outra etiqueta só com o CPF do médico. Só o CPF. Os familiares pegam esse documento, vão até a funerária para dar entrada, né, nos procedimentos aí para o sepultamento. E depois a funerária emite um outro documento que ele é encaminhado para o cartório emitir a certidão de óbito. O que aconteceu? O funcionário da funerária recebeu esse papel, digitou os dados do falecido e o CPF do médico. E aí no sistema da funerária saiu, né? E aí o cartório pegou esse documento e fez a certidão de óbito dessa forma. Ou seja, os dados do falecido e o CPF do médico. Isso é uma preocupação para nós, a gente falou de direito dos titulares, como pessoa física, como pessoa jurídica também, porque ele trabalha no hospital e isso não aconteceu só com ele, aconteceu com vários médicos, tá? Então, o que acontece, né? Será que precisava ter uma etiqueta só com o CPF do médico? O médico tem CRM, tem com os advogados tem OAB, por que o CPF? Esse tipo de questionamento que a gente precisa começar a fazer, né? E se fosse realmente necessário o CPF, colocar algum dado, o nome dele junto, né, com essa etiqueta. Só para exemplificar o que pode acontecer, né? Esse é um caso real, tá? Então, essa questão agora olhando do ponto de vista de processos e TI, todo mundo tem que estar atento a isso. Nós, advogados, podemos colaborar também, né? Ajudando as pessoas, questionando sobre isso, levando a lei até essas áreas, né? E o CPF, pessoal, ele é um documento mais importante que nós temos. O nosso nome a gente consegue mudar, entra com processo e consegue mudar, o CPF não. Então, muito cuidado, né? Na hora que alguém pedir o CPF, para quê? Vamos questionar, né? Porque pode acontecer uma situação dessa ou até pior. Bom, só a título de curiosidade, ele abre um processo, né? O processo ainda está em andamento. E o que acontece? Ele tem muitos problemas hoje em dia, o médico. Então, como que ele faz? Quando ele tem algum problema, ele tem que andar com a certidão que a funerária forneceu, atestando que ele está vivo, porque ele chega nos lugares, né? E aí acontece, não, mas o CPF, não, mas eu estou vivo, tá aqui,
aqui, o processo está em andamento, né? Então, só para ilustrar a importância de processo, sistema, o cuidado que a gente tem que ter, tá ok? Era isso, Paulo. Viviane, excelente. Acho que justamente dá para ver, né, quando pensa em mau uso de dados pessoais, né, tem muito aquela ideia de que hackearam e não sei o que, mas existe o erro humano, né, as pessoas fazem muita bobagem, né, por aí, e realmente isso traz consequências aí bastante sérias para a vida das pessoas, né. Então é algo que às vezes a gente não está muito antenado, mas realmente pode ter impactos muito grandes na nossa vida, né? Algo como colocar na funerária ou roubarem a sua identidade, né? Para fazer coisas ruins, né? E depois você se vê no meio de uma situação bastante delicada aí para poder sair disso, né? Então os dados pessoais aí realmente são muito críticos, né? Muito obrigado, Viviane. Vou passar então a palavra para o professor João Pérez, né? Também para ele fazer a sua introdução aí da questão do tema, da implementação, da importância aí dos processos de LGPD. Não ter questões. Esse já é o nosso diagnóstico. Isso. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, estou muito feliz por estar aqui com vocês. O que eu vou falar vai um pouco na contramão da história, mas é importante a gente entender que nós não estamos aqui por acaso. O país não criou uma lei a troco de nada. Na verdade, nós fomos forçados, nós somos obrigados a entrar nesse esquema se o país quisesse continuar, vamos dizer assim, negociando com outras nações do mundo, alinhadas às leis que já vêm evoluindo desde a década de 70 até agora. A ponto que a gente tem que pensar o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um cunho seguinte, simples, um cunho de legislativo, ou seja, como lei, mas ela tem um cunho prático muito maior do que possa aparecer. Ou seja, a traduzir o que o legislador colocou em ações práticas dentro das organizações é que é o nosso maior problema. Mas isso nós não estamos sozinhos. Veja, a gente tem que entender de que por que isso está acontecendo. A origem é que de 10 anos, 15 anos para cá, grandes empresas do mundo tomaram conta do poder econômico. Hoje, 25 empresas, as grandes maiores empresas, são mais poderosas do que muitos países. E eu vou dizer o seguinte, só para ter ideia, essas 25 maiores empresas só não são maiores que os Estados Unidos. Elas são maiores do que todos os outros países, independentemente. A questão, então, é assim: quando eu vejo que as nações perderam poder para um Facebook, para um Google, que são os maiores países do mundo em número de população, e que uma informação nossa vale $65 para um Google, para um Facebook, o poder econômico dessas organizações fizeram com que os países, os estados começassem a repensar como eu vou faturar em cima disso. Eu estou perdendo receita, como é que eu resgato essa receita? E a partir daí, os países se reuniram e começaram a produzir leis gradativas que culminaram na situação que nós temos hoje. Bem, se cada um de nós vale $65 para um Google, vocês imaginam quanto que nós podemos valer para o Estado brasileiro. Bem, a partir daí, para não perder o domínio de nação do poderio econômico, os estados partiram a criar leis de proteção de dados pessoais, que era um assunto já discutido há mais de 40 anos. Nessa situação, nós chegamos, a nossa lei está aqui, é irreversível, não temos como questioná-la, ela já está aí, tudo que poderíamos fazer já fizemos. A partir de agora como é que eu converto a lei em procedimentos práticos? Até agora, de manhã, eu assisti todas as palestras brilhantes. A única preocupação que eu tive foi: ninguém falou como fazer. Todo mundo falou o que a lei exige. E a gente não viu outro aspecto. O Brasil tem um mercado típico. Nós temos hoje 6,4 milhões de empresas com CNPJ registrado, sem contar quase 4 milhões de microempreendedores individuais. Mais dos 6,4 milhões de empresas com CNPJ, apenas 1% estão nas grandes e médias empresas. 1%.
99% do mercado brasileiro de organizações estão entre as pequenas e microempresas. E eu digo assim, o exemplo que foi dado, um colega aqui falou, olha, eu cheguei num laboratório e me pediram os dados, como é que essa empresa com 12 colaboradores é uma empresa razoável para o país. A grande verdade é que ninguém percebeu que a lei é a mesma para todo mundo. Eu diria assim que numa contagem muito simples, nós temos hoje, a hora que a gente analisa todo o aspecto da lei, nós temos 178 macroprocessos que a lei endereça que a gente tem que cumprir. Cada macroprocesso desde como, olha, eu tenho um cadastro, eu tenho aqui já a minha planilha de Excel com 50, 100 nomes, o que eu faço com isso? Como é que eu seleciono? Como é que eu sei o que a lei exige de cada coisa disso? E numa empresa pequena e micro, não tenho ilusão que eles terão database, vão ter software, não, vão saber o que é governança de dados. Esquece, isso é ilusão. Nós estamos, que país estamos vivendo? Nós estamos vivendo um país da realidade, um país que a cultura de TI, a estrutura de TI das pequenas e microempresas praticamente é inexistente. O cara, quando tem um notebook, um desktop ou alguma coisa, uma redezinha, olhe lá. Então, nós, quando pegamos os 178 macroprocessos que a lei vai e desdobramos em 1.838 atividades, que exigem 472 pontos de controle, e aí não importa se o cidadão tem uma base de 3.000 cadastros ou se ele tem 10. O processo é o mesmo para todo mundo. Então, a história quando eu tenho volumes, obviamente isso vou ter tratado por uma forma informatizada que consiga processar os volumes. Mas quando eu não tenho, eu vou ter que fazer isso na mão. E como é que fica? Será que nós estamos preparados para isso? Eu observei que desde que saiu a lei, nós tivemos uma verdadeira corrida do ouro. Porque é uma oportunidade de negócio para muita gente. Então, nós conseguimos, nos primeiros 9 meses entre a lei até ela chegar na sua conclusão, nasceu muito especialista em privacidade de dados no país. Nós temos hoje, é impressionante, entra na internet e coloca lá, LGPD. Ninguém fala LGPDP, proteção de dados pessoais. O pessoal generalizou para a lei de proteção de dados. Isso não é uma verdade. Nós estamos tratando de dados pessoais. E quando a gente chega nisso, a gente tem que entender como é que nós vamos atender a pequena, a média, a grande e a micro empresa. Processos totalmente distintos, minha gente. Já que tem que ser feito da mesma forma, a única solução para pequena e microempresa é ofertar solução pronta, pacote fechado, pacote que aproveitar a oportunidade de mercado da gente criar verdadeiros escritórios de contabilidade, estou dando um exemplo, em que presta serviço para muitas empresas. Eu estou vendo uma oportunidade de negócio na área de condomínios residenciais. Cada condomínio é uma empresa, cada condomínio tem a sua base de dados dos moradores, dos visitantes, dos prestadores de serviço, etc. E vai ter que tratar disso. Como? Está tudo numa planilha de Excel. A lei é a mesma para todo mundo, então eu tenho que ofertar uma solução turnkey, fechada. Eu dou do começo ao fim, forneço até o equipamento para que o indivíduo possa colocar os dados e fazer o tratamento segregado das informações, atendendo os requerimentos da lei. Se não for desta forma, essas organizações vão estar sujeitas a multas. Agora, não vamos esquecer que o governo criou a lei, e isso acontece no mundo todo, como uma máquina de arrecadação. Não vamos esquecer disso. Está acontecendo já na Europa e, com certeza, isso vai se replicar em todos os países do mundo. É uma oportunidade muito grande do erário público conseguir resgatar muito dinheiro, exigindo alguma coisa de benefício da própria população. Como a gente tem, cada um de nós vai ser um fiscal da lei, à medida em que a agência, aliás, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados colocar o portal lá onde reclame aqui, vai chover reclamação. Vocês têm dúvida? Bom, era isso que eu tinha que dizer. Todo mundo que tiver que ofertar solução, pense em soluções fechadas para pequena e microempresa. Muito obrigado, professor.
um grande desafio e eu queria aqui corrigir uma falha, né? Porque eu não apresentei os currículos aqui, né? O professor João Pérez é engenheiro, administrador, mestre e doutor em Ciências da Computação, professor da FGV e membro do Comitê de Direito do Trabalho pela Universidade Autônoma de Lisboa, né? O professor Edson Fontes é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e Tecnologia pelo Centro de Estudos Paula Souza, aqui de São Paulo, pós-graduado em Gestão Empresarial pela FIA da USP. Tá? Então, aqui corrigindo a minha falha inicial, que justamente vocês se juntaram a nós, agora só fizemos a apresentação dos demais pela manhã. Posto isso, eu queria então colocar ao grande professor e amigo Edson Fontes aí para colocar suas palavras. Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia! Agora podem dormir. Bem, inicialmente agradeço, tem que falar rápido o agradecimento, porque só deram 10 minutos para falar. Então agradeço o convite aí do OAB, do amigo Paulo. Né? Realmente os eventos da OAB são sensacionais e são práticos. E, né, eu sou um defensor, não sou advogado, né? Sou um participante e um fã daqui, mas eu sempre que posso colaboro e sempre que posso também assisto aí com bastante satisfação. E esse é um tema que merece cada vez mais ser mais debatido. Tá? Bem, vou botar aqui o cronômetrozinho para não extrapolar muito. Tá? Primeiramente, como o doutor tinha falado, né, quando a gente vai falando no final, a gente pode dizer, não concordo com todo mundo, né, tá certo? E ainda teve mais alguns que eu continuo concordando, né? E pegando aí o que o professor Pérez falou, né, da preocupação, e a minha visão é essa, de como implementar, né, o processo, como implementar um projeto para conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. É isso que eu tenho debatido e procurado bastante aí. Quem me acessar lá no LinkedIn, Edson Fontes, com EDI, né, é disso. Eu tenho soltado, publicado alguns quadros, né, alguns resumos, e são frutos da experiência, algumas coisas que, né, deram errado, a gente conserta, e outras coisas que estão dando certo aí. Né? E eu vou responder, na minha opinião, na minha visão, a principal fator de sucesso para você conseguir cumprir a Lei de Proteção de Dados Pessoais é você ter um processo ou um programa organizacional de segurança da informação. Tá? Por quê? Como o professor Pérez falou, né, Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então essa lei, esse escopo, tem sobrenome, é pessoal, os dados pessoais. Só que você tem os dados da empresa e você precisa proteger os dados da empresa. Então, dados pessoais é um subitem de dados da organização, da informação da organização. E se uma organização tem um processo de segurança da informação, ela vai ter muito mais facilidade na implantação e principalmente na manutenção. É lógico que na implantação você vai ter coisas específicas da lei. Né? Por exemplo, vai ter que envolver muito fortemente o negócio, porque quando alguém for fazer a coleta do dado, né, e a lei tem aqueles princípios de finalidade, de coleta mínima, o negócio é que vai ter que identificar o que é que vai coletar para aquilo que ele quer fazer e, junto com a área jurídica eu entendo que vai validar se a base legal que existe na lei sustenta o que o negócio quer. Tá? Então, o negócio que é um pouco afastado, né? Alguém numa das palestras falou aí, não, quando vai TI, vai coletar. Na verdade, TI deve ser um operacionalizador. Negócio é que me diz o que é que eu vou coletar. Se o negócio diz que vai coletar idade, etc, lá numa farmácia, vai pegar salário do sujeito, peraí, negócio, você precisa disso, né? Então, ele é que vai ter que agora rever os seus critérios para, junto com o jurídico, validar se aquilo tem a base legal e se casa direitinho aí. Né? E eu falo do processo de segurança da informação, por quê? Porque a gente fala com relação à lei, precisa ter uma política de dados pessoais. Pessoal, você precisa ter política de regulamentos de proteção de informação para tudo. A política de dados pessoais vai ser um regulamento a mais, tá certo? Você vai ter que ter segurança da informação, né? Você já pensa em gestão de incidentes. A lei fala de incidentes. Então, se você tem um processo organizacional de segurança da informação, né, você já está pensando em incidentes, que tem incidentes de diversas questões. Alguém achar uma informação confidencial no lixo é um incidente de segurança.
Tá certo? Se por acaso essa informação no lixo for dado pessoal, é um incidente de dado pessoal. Tá? Mas você tem na organização várias informações que, com certeza, se elas vazarem, a organização vai ter um prejuízo talvez muito maior do que os dados pessoais. Evidentemente que agora, nesse momento, a lei está no holofote e tem multas concretas. Né? Mas se você perder um cadastro de fornecedor, um cadastro de planejamento estratégico, isso para a organização é crítico. Né? Então, a segurança da informação, ela já traz esses elementos, né? Como a questão, vamos dizer, de termos de responsabilidade, né? Talvez ele precise ser, talvez não, ele deva ser ajustado junto com o jurídico para contemplar a questão de dado pessoal, mas independente de dado pessoal, o acesso à informação já tem que ter essa responsabilização do usuário, o controle de acesso. Um exemplo, né, como já se falou aqui hoje, que, né, a gente pegando o exemplo da Europa, a gente vai estar seguindo muito o procedimento da Europa, a própria lei é inspirada no modelo europeu. Né? Tem um exemplo que eu sempre cito, e alguns de vocês conhecem com certeza, a multa, né, na Europa, 15 milissegundos depois que começou a valer a lei, né, Google, Facebook foi multado, né? Mas milhões, foge até o Google foi multado em 1 bilhão. Eu nem consigo, né, pensar como é 1 bilhão, né? Se for 1 bilhão, se foi 2 bilhões, afeta a gente aqui? Não, tá certo? Depois de alguns meses, por exemplo, em outubro, né, de 2018, a lei europeia começou em maio, um hospital foi multado, né, $400 mil. Dos $400 mil, $150 mil foi por um único motivo. Ele tinha 900 logins, né, 900 indicações de médico, logins, aquele que a gente chega lá no computador, bota matrícula, nome, CPF, tá certo? E só tinham 300 médicos inscritos, válidos, vivos, tá certo? Lá, né? Os outros eu não sei se, né? Tá certo? Válidos. Então, o que aconteceu? Aquilo que felizmente não acontece na empresa de vocês, nem nos clientes de vocês. A pessoa sai e não tem um simples corte. Pessoal, não houve fraude, não houve vazamento de dado pessoal, ninguém foi prejudicado, tá certo? Somente que alguém disse, olha, a autoridade portuguesa, isso aqui está uma bagunça. Eles vieram, fizeram auditoria e disseram, vocês foram negligentes organizacionalmente, tá certo? Vocês não tiveram controle de acesso da informação. Né? Então, eu acho que essa posição, né, que o professor colocou para as pequenas empresas vai ter automatização, eu acho ótimo, acho correto, né? Mas se por acaso não tiver um controle de acesso e o vigilante que acessa lá e cadastra o nome da pessoa sair e ficar com o nome dele lá, tá certo? E outra pessoa acessar com ele ou fizer alguma coisa indevida, essa solução técnica vai adiantar pouco. Né? Então, a minha recomendação é que a empresa precisa ter um processo organizacional de segurança da informação, porque você já tem os principais controles, como eu falei, né? Incidência, gestão de risco, a lei fala, né, que você tem que fazer gestão de riscos de proteção de dados pessoais. A segurança da informação já faz gestão de risco de segurança da informação. Quem quiser saber mais, veja a norma ISO 27005. Ela é excelente. Para você fazer risco de dados pessoais, é mais um passo. É lógico que você tem que olhar o que é que a lei exige, etc. Mas o conceito, tá certo? Está dentro dessa questão aí. Tá? Então, esse processo... E aí, a ordem de fazer para você seguir esse processo. Uma sugestão que eu faço. Primeiro, né, defina a arquitetura de segurança da informação e de proteção de dados pessoais. O que é essa arquitetura? A arquitetura, né, vocês sabem bem, vocês vão, né, eu sou do Nordeste, vocês podem pensar que no sotaque eu sou gaúcho, mas não sou. Né, sou do Nordeste, lá tem umas praias bonitinhas, tá certo? Tem uma que eu gosto muito, mas eu não vou fazer propaganda não, porque senão ela vira turística. E turística, pré-turística, né, é boa, mas é bom para os turistas, né? Tá certo? E o que é que acontece? Você entra numa casa, você diz, isso aqui foi casa de engenheiro, né? Uma casinha quadradinha assim, né? Não entra, você está na beira do mar e o vento não entra. Você diz, não é possível, você sai assim e o vento entra. Você está aqui dentro e o vento entra. O que é que faltou? Arquitetura, tá certo?
tá certo? Faltou arquiteto. Então você precisa fazer um arquiteto do seu processo de segurança da informação e dos dados pessoais. O que é arquiteto? Olha, eu vou seguir a lei de proteção de dados. Por exemplo, eu preciso seguir o GDPR, eu preciso saber. Eu preciso seguir a lei de lavagem de dinheiro, falou-se aqui. Não, mas lei de lavagem de dinheiro não é sobre crime. Mas sabe o que é? Lá na lei de lavagem de dinheiro tem um itemzinho que eu não decorei, né? Que diz assim, blá, 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 acessa a informação. Opa! Já pensou chegar na sua empresa, né? Uma ordem judicial, diz, quem fez esse lançamento aqui? Ah, não, seu juiz, sabe o que é? Porque a gente não guarda isso, coisa e tal. Tudo bem, pode ser que você legalmente não tenha feito, mas o juiz vai olhar assim e diz, espera aí, você, qual é o porte da sua empresa? Quanta fatura? Pega um concorrente aí. Né? Concorrente, você guarda, vamos esses dados aqui. Tá certo? Então, na sua arquitetura, você vai dizer o que é que você vai seguir. Tá? Tem 1 minuto. Tá certo? Então, o que é que você vai seguir? Então, faça essa arquitetura, faça uma análise de maturidade da sua segurança da informação e dos controles de dados pessoais. Quer dizer, como é que você está maduro? Se você estiver totalmente imaturo, se estiver frágil com segurança da informação, você vai ter muita dificuldade de implementar a lei de processamento de dados, a lei de proteção de dados pessoais. Se você não tem mapeamento de dados, você vai ter muita dificuldade. Depois disso, você tendo essa maturidade, você pode priorizar, tá certo, as suas ações. Né? O que é que eu preciso fazer primeiro? Se eu não tenho nenhuma política, se eu não tenho controle de acesso adequado, tá certo? Eu preciso. O que é mais importante? Uma característica de segurança é que tudo é importante. E a gente é muito mal treinado em fazer priorização. Então, minha sugestão é que faça priorização com isso. Você faz um plano de ação, tá certo? E aí vai depender da tua maturidade. E esse plano de ação, inclusive, vai ser para a seguinte questão. Epa, quando eu vi a prioridade de fazer o plano de ação, não vai dar para eu chegar até agosto. A gente não vai mudar a data. E aí? Priorize, tá certo? Vamos atacar, por exemplo, a área de negócio. Deixa a tesouraria depois, porque eu imagino que a tesouraria tem muito menos dados pessoais, tá certo, do que as áreas de negócio. Não sei, tome uma decisão, mas você vai saber se vai dar tempo para fazer até agosto ou se não vai. E tenha um acompanhamento do mérito desse projeto aí. Tá? Bem, com isso eu termino aí a palavra e passei 57 segundos. Muito obrigado aqui pelas considerações iniciais. Então eu queria fazer uma pergunta dupla à mesa, daí vamos começar ao contrário, né? Aí também 4, 5 minutos procurar... Não, se você perguntou, aí a gente tem tempo do mundo, né? Eu estou quietinho aqui. Ou seja, a pergunta aqui para a mesa é: quais os principais fatores para o sucesso de uma implementação de LGPD, né? E qual o papel e importância do encarregado nesse processo de implementação? Que eu juntei 2 perguntas e acho que... Posso começar? Sim. Bem, aí pegando já o dado aqui, né? Quais os principais fatores aí? Eu digo, né? Tenha um processo de segurança da informação, de gestão de segurança da informação, tá certo? Saiba a sua maturidade nisso aí, tá certo? Porque, veja só, se você tiver uma bagunça no teu controle de acesso, tá? É como se você estivesse aqui na base ruim e você está procurando aqui a questão do dado pessoal. Você vai ter que juntar isso. Tá? E você vai ter que linkar com conceitos da lei, por exemplo. A gente falou aqui o CPF. Uma enquete: CPF é confidencial ou não? Não. Quem acha que é confidencial? CPF não é confidencial. Ali tem um monte de gente que não está ouvindo o que eu estou falando. Mas, na realidade, pessoal, essa dúvida que vocês têm assim, eu não sei o que eu vou responder. Sabe por quê? Porque a gente está falando uma coisa, dizem que foi Romário, né? Não sei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é isso? Confidencialidade é uma coisa, é um tipo de classificação. Secreto, público, etc. A gente agora vai ter um novo tipo de classificação. Dado pessoal, dado sensível e dado não pessoal. Então, no meu entendimento, CPF é um dado pessoal, mas é um dado não é confidencial. Tá certo? Então, o meu endereço é pessoal, provavelmente deva ser confidencial. Tá certo? Então, a gente vai ter que... Então, um dos fatores de sucesso é você saber fazer essa ligação.
Tá certo? Outra coisa que a gente vai ter outro tipo, já vou terminar, é o seguinte, a gente vai ter um outro tipo de dado. O sujeito não pode pedir, o sujeito, ou o titular, desculpa, eu estou numa casa de advogado chamando de sujeito. Né? O titular não pode pedir que para tirar os dados dele da empresa, pode. Peraí, mas se for uma Netshoes, né, que vendeu, cara, eu não posso tirar porque eu tenho a nota fiscal aqui, eu tenho que guardar. Então esse dado, ele não vai estar vivo, tá certo? Da funerária lá, tá certo? Não vai estar morto, porque você não pode eliminar. Você tem que guardar durante 5 anos por causa da receita. Então eu estou chamando, na minha classificação agora, inativo. É um novo tipo de dado. Eu tenho o dado ativo, eu tenho o dado inativo e tenho o dado morto, tá? Sacramentado lá pela funerária, tá certo? Quer dizer, ele não está excluído, eu não existo mais. E essa exclusão eu também tenho que tomar conta lá dos papéis que estão embaixo da escada, tá certo? Então, em resumo, para dar ao professor Pérez aí continuar essa explicação, é isso que eu recomendo quem queira fazer o processo de segurança da informação. E proteção de dados. Mesma pergunta. Bem, na prática, o sucesso de qualquer implementação de lei, eu tenho que entender que a lei é um projeto a ser implementado na empresa. Se eu não tratar a lei como se fosse um projeto de implementação, eu não vou conseguir ter resultados. Então, um projeto de implementação pelo PMI, pelo PMBOK, eu tenho que ter início e fim. E tenho que analisar todos os custos envolvidos, os recursos, a quem influencia, etc. Então, a lei ela traz no bojo 2 coisas fundamentais. Se alguém quiser entender a lei, primeiro tem que entender de privacidade pessoal. É tão importante isso que hoje no mundo já existem cursos de engenharia da privacidade. Então, já está chegando no Brasil isso aqui pela Digital Law Academy, a gente vai estar mostrando alguma coisa nesse sentido, mas a privacidade de dados é fator importante porque ela serve para qualquer lei no mundo. O segundo ponto é conhecer claramente como é que eu faço a implementação entre requerimento da lei e a viabilidade prática, ou seja, como é que eu converto para cada tipo de negócio. A lei é a mesma para todo mundo, mas ela impacta ramos de negócio, atividades, situações de forma totalmente diferente. Por isso ela não é plug and play, ela não é alguma coisa que você pode fazer fechada e dizer está pronto para todo mundo igual. Não, cada empresa tem as suas particularidades, então exige uma análise profunda do modelo de negócio e como cada empresa utiliza as informações que tem ou que virão a captar no mercado. Esse é o ponto-chave. Bem, como a gente pode pensar, ela está diferente do que está acontecendo em outras partes do mundo? Não. O Brasil está totalmente alinhado àquilo que está acontecendo na Europa. Obviamente, nós temos as particularidades brasileiras, que mudam um pouquinho a questão do valor. No nosso caso é 2% do faturamento anual, enquanto na Europa é 4%. E aí nós temos particularidades que precisam entender uma coisa para outra. Mas as questões de privacidade, de tratamento de informação, de proteção de informação é válido para todo mundo. Eu fico preocupado aqui porque eu vejo que ninguém falou do lado da tecnologia quando diz assim, bom, qual é o algoritmo criptográfico que eu vou fazer para proteger a informação? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar para fazer a segregação do que é dado de um tipo e de outro? A questão é prática. Como é que eu protejo? É bonito falar, tem uma política de segurança da informação. Como é que eu implemento na prática a questão da proteção de dados? Qual é a ferramenta? Como é que eu pego um software de criptografia caro e dou para uma empresa que não tem poder econômico para comprar? Então, a coisa é complicada, minha gente. Vai por aí. Bom, ficar por último é difícil, né? Tem um item aqui que eu gostaria de estar colocando, que é o seguinte, que é um trabalho que já tem que ser feito agora, a questão do vazamento. As empresas, elas precisam ter um plano do que fazer, um plano de ação no caso de vazamento, tá? Ano passado eu participei de um evento de TI da área de segurança e todos estavam muito felizes com a lei, porque pela primeira vez eles estão sendo ouvidos, porque eles sempre pediam para os dirigentes da empresa investimento para projetos de segurança. Só que esses projetos não dão retorno a curto prazo, né? Todo projeto tem que ter um payback. Então eles nunca tinham voz, agora eles têm. Então aproveitem a oportunidade, porque um vazamento, como o Josmar falou, né, tem a questão do valor do nome, né, da empresa, né, intangível. Então protejam as estruturas de TI, façam um plano.
porque no caso de um incidente, a ação tem que ser rápida. E também envolver as áreas de comunicação das empresas, porque tem muita empresa que começa negando. Não aconteceu, e depois admite. Porque também não tem informação, não está preparada, né, para dizer se aquilo aconteceu ou não, se é uma fake news ou não, tá? Aí depois é que acaba reportando. Então é importante envolver todas as áreas, inclusive a área de comunicação também, ok? Até por uma questão de tempo, eu queria agradecer aos nossos painelistas, acho que enriqueceram bastante, né? Acho que um dos nossos grandes propósitos aqui não é trazer soluções, mas é refletir, né? Quer dizer, a gente pelo menos sair com as dúvidas certas, né? Porque às vezes você não sabe nem que tem dúvida, então fica mais difícil ainda. Então, já saber que você tem um problema para se resolver, que tem uma dúvida, então acho que o que a gente mostrou aqui é que existem alguns caminhos, que a questão aí é bastante importante, bastante complexa, né? Mas que existe um caminho, né? Existem questões aí de serem trilhadas, que também não é rock science, né? Não é ciência de foguete colocar um programa desse, é seguir padrões, é ter metodologia, é respeitar normas, né? E colocar dinheiro efetivamente para áreas que não estavam sendo vistas como estratégicas, mas que o são, né? Como a gente falou em exemplos aqui, empresas de repente estão perdendo o seu negócio porque não fizeram esse investimento. Então, realmente é uma questão de como as empresas passam a ver, e nesse aspecto acho que a lei e a implementação acaba ganha uma forcinha, né? Pela lei, a implementação e a adoção desses padrões acaba dando uma forcinha bastante grande. Então, muito obrigado a todos. A doutora Viviane vai justamente coordenar o próximo painel e eu agradeço então aos nossos painelistas. Muito obrigado. Bom, a nossa última atividade de hoje é um painel que nós vamos estar falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu gostaria de chamar para compor esse painel a doutora Leila, desculpa o seu sobrenome, Chilchuk. Ela é desembargadora do TRT, aqui do Tribunal Regional de São Paulo, aqui da 2ª Região. Obrigada, doutora Leila, pela presença. Dr. Paulo, né, que está aqui conosco, advogado, presidente e o diretor da nossa Comissão de Direito Digital e formação na área de engenharia também. Obrigada, Dr. Paulo. Eu gostaria de chamar também a doutora Maria Inês Costa Assaf, que ela fez a apresentação para nós sobre a autoridade hoje pela manhã. A doutora Maria Inês, ela é advogada e graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Direito Processual pela Unisul e também pós-graduada em Direito do Trabalho pela Faculdade Legal. Obrigada, doutora Maria Inês. E o último integrante aqui do nosso painel é o professor Josmar Lenine Giovanni Júnior, que também palestrou para nós hoje de manhã, engenheiro elétrico pela FEI, pós-graduado em Administração e Negócios pela Universidade de Santana, líder do Comitê de Proteção de Dados da ABPRH, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Obrigada, Josmar. Bom, o nosso tema é Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então eu vou pedir para cada um dos integrantes falar um pouquinho, né, sobre a autoridade e depois nós temos algumas perguntas, tá? Podemos começar com a doutora Leila. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite. O tema é um tema extremamente instigante e fico muito feliz, doutor Paulo, que nós não tenhamos que dar respostas e trazer apenas reflexões. É essa a minha intenção e não poderia ser outra. Não é? De tal sorte que vou falar da autoridade sobre dois aspectos e muito rapidamente. Só lembrando que a Lei 13.853 de 2019, então, criou esta autoridade, órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República, como já sabemos. Não é? A natureza jurídica, importante dizer, é transitória, prevê-se 2 anos da data da entrada em vigor para uma modificação dessa estrutura, isso é importante saber. E trago aqui uma questão de reflexão,
no que toca, no que pode tocar a independência desta agência. Especificamente, segundo o levantamento da própria comissão mista, que então trouxe para suas mãos a discussão da questão da criação da autoridade, cerca de 120 países que aprovaram a Lei de Proteção de Dados, desses 120 países que aprovaram, 80 possuem uma autoridade de proteção de dados em formato de agência reguladora e que são totalmente independentes, 80% deles. 10% não possuem autoridade. Os outros 10% têm autoridade, mas elas não possuem independência administrativa. Ouso dizer que, ao menos por hora, é o local onde nos encontramos. Não é? De qualquer sorte, precisamos discutir, eu acho que esse é o foro adequado, ou pelo menos trazer a reflexão, a forma com que essa agência vai atuar. E eu diria que essa questão da independência é uma das mais caras a todo esse contexto. Não é? Cito também do ponto de vista acadêmico, o Dr. Coriolano aqui presente, por exemplo, defende a autorregulação, é um outro viés, é uma outra possibilidade, e por razões óbvias, para não se onerarem os cofres públicos. Não é? É uma questão que há de ser sopesada, há de ser pensada e refletida. Uma outra questão que trago é com relação a dois vetos que eu julgo importante que houve com relação a essa legislação. Um deles, particularmente, diz com o financiamento desse órgão, especificamente quanto à cobrança de taxas de serviço. Esse veto ocorreu de tal sorte que essas taxas não poderão ser cobradas, e aí pende a grande questão da sobrevivência, digamos, não é? Financeira deste órgão. E a outra questão que trago à baila também acho muito relevante é um outro veto, que diz especificamente quanto à obrigatoriedade de revisão recursal das decisões, né, que nesse caso autoriza que seja ou que continuem sendo automatizadas. Isso é uma questão muito importante que passou, digamos, despercebida. Né? Havia a previsão de que as revisões, artigo 20, que essas revisões far-se-iam por pessoa natural, que aliás é o que ocorre nos moldes europeus. Nossa legislação copiou basicamente aquela legislação, se esqueceu desse aspecto, não é? E essa questão toca, evidentemente, com a falibilidade dos algoritmos. Né? Eu diria mesmo com a falta de imparcialidade dos algoritmos. Os exemplos são inúmeros. Eu acho que todos nós, em algum momento, já lemos alguma questão atinente ao fato. Por exemplo, o reconhecimento de uma pessoa negra como gorila, do Google. Okay? A questão do próprio programa Compass, nos Estados Unidos, né, segundo o qual há decisões sobre eventual liberdade condicional de criminosos e pontuações são menores, ou pelo menos assim se constatou, com relação a negros. E por que isso ocorre? Muito rapidamente falando. É porque os algoritmos são alimentados por seres humanos. E nós, seres humanos, somos preconceituosos, somos passíveis de falhas. E, na realidade, eles são a resposta, eles trabalham com os alimentos que, afinal de contas, damos a eles. A questão é tão importante que chegamos à notícia de uma inteligência, deve ter vindo, uma inteligência artificial psicopata. Não sei se verificaram essa notícia. Deram a essa inteligência o nome de Norman, não é? Porque será? Norman Bates, não é? Do filme Psicose, do Alfred Hitchcock. E muito interessante porque essa sim foi criada propositadamente, foi alimentada com informações chamadas enviesadas, ou seja, informações
propositadamente ruins. Né? E restou apurado, rapidão, um demônio, não é? Um perigo. Então, o que se procurou demonstrar, na realidade, foi justamente essa questão, não é? Do perigo, não é? De alimentarmos da forma como isso ocorre, que normalmente é um segredo de Estado, e esse é o problema, nós não sabemos, não é? Nós não temos essa informação, e é um cuidado que eu não tenho visto muito, não é, em discussão. Pelo contrário, foi vetada essa questão do recurso. O recurso continua sendo, ou pode continuar sendo, porque retirou-se a expressão pessoa natural, e com isso há a possibilidade de que esses recursos continuem sendo analisados de modo automatizado, vale dizer, por inteligência artificial, vale dizer, via algoritmos, que contam com todas essas questões a que eu me referi. E é uma questão que, já em 2016, foi suscitada pelo Dr. Corolano em um artigo quanto à necessidade de repensarmos, de termos essa transparência na questão. Hoje em dia, o debate é inequívoco. A própria OCDE traz esse debate, a Comissão Europeia, vários fóruns, a própria cidade de Nova York estabeleceu diretrizes para revisar todos os algoritmos utilizados na administração pública, por exemplo, de forma a evitar que sejam discriminatórios. Isso, essa questão só que eu gostaria de suscitar muito rapidamente. E para terminar, eu cito Flávia Lefebvre, que diz o seguinte, que a liberdade para inovar não pode se sobrepor aos direitos humanos. Os rumos que a internet tem tomado nos mostram que não necessariamente o que acontece muito rápido é de fato o melhor para a humanidade. Precisamos ponderar em que medida a rapidez no desenvolvimento da tecnologia pode pôr em risco conquistas civilizatórias importantes. Muito obrigada. Obrigada, passo para a doutora Maria Inês para fazer as suas considerações. Bom, depois dessas considerações da doutora Leila, eu acho que chovendo molhado falar mais alguma coisa a respeito da Autoridade Nacional. Mas a questão aqui posta, né, como eu já havia falado na parte da manhã, é que nós estamos num contexto ainda de, se eu diria, suposições, de análise ainda, de entender o que significa essa autoridade e esperar que o Conselho Nacional de Proteção de Dados tenha já uma composição definida em breve. Como eu falei também, já houve a designação pelo Ministério Público Federal, é bastante recente isso, tá? É uma portaria do dia 6, publicada ontem, então vai ser um dado bastante recente. Mas esperamos que com a composição do Conselho, a gente pelo menos tenha uma ideia de como vai ser de o que vai nortear a nossa autoridade, tá? A respeito das receitas, doutora Leila, eu gostaria de devolver uma pergunta, assim, olha, tem uma questão, tem uma previsão das receitas para a autoridade, né? Acredita que isso seria uma possibilidade de, então, ela vai conseguir viver dessas receitas previstas na lei? É o que nós esperamos, né? Eu acho que seriam essas minhas considerações e não sei se eu devolvo para a doutora responder, ou doutor Josmar, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Com relação ao foco da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já pegando um gancho já passado aqui com relação às receitas. Esse é um tema de discussão agora com relação a como serão coletadas essas receitas para a Autoridade Nacional. A agenda da Autoridade Nacional, como é que está? Acho que temos que colocar no contexto histórico, e aí vamos falar de receitas também. A Autoridade Nacional nasceu com a medida provisória 869, de 27 de dezembro de 2018. Ela foi votada agora em maio. Pareceu para muita gente que existia uma confusão jurídica na concepção da Autoridade Nacional, mas não. Indo e falando-se inclusive com a própria Casa Civil
e isso também nas audiências públicas da 869, isso ficou muito claro, né? Não haveria de ser diferente. Existem leis de responsabilidades fiscais que não facultavam ao presidente criar um novo órgão com despesas do setor público. Então, ela foi criada e sem custos, né? Conforme algumas pessoas que estão cotadas, inclusive para assumir a autoridade nacional, ela haveria de ser formada agora em agosto para compor o seu quadro no mês de setembro, quadro operacional que eu digo, né? Não conselho formado em agosto, o seu quadro operacional em setembro, para, enfim, começar a atuar em outubro. E qual seria a primeira questão a ser discutida pela autoridade? Questão de orçamento para 2020. Essa é uma questão que nos preocupa, porque a autoridade nacional, como responsabilidade, ela deve ser um órgão consultivo e não punitivo. Nós estamos, como eu falei na minha palestra anterior, saindo de um ambiente totalmente desregulado da forma com a qual está se pensando em fazer agora com a lei, para um extremamente regulado, num curtíssimo espaço de tempo e sem cultura anterior de proteção de dados pessoais e privacidade. Uma das questões que, inclusive, foi endereçada tanto para o Ministério Público, para o Ministério da Economia, quanto para a Casa Civil, é que a autoridade nacional deva receber, como está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709, no seu artigo 50, que as empresas ofereçam, criem as suas políticas de governança e discutam-na com a autoridade e tragam dessa autoridade as suas diretrizes para que elas possam ser implementadas nos seus modelos de negócios. Alguns modelos de negócios de algumas empresas não poderão mais ser, não estarão mais simplesmente válidos. Se forem seguidas, né? Se for seguida a letra fria da lei, ponto. É tão simples quanto. Então nós vamos ter um grande desafio com relação a isso, com relação ao tempo. Então, uma das questões que nós mencionamos e pedimos é exatamente essa, ou seja, para facilitar a vida das empresas, que como o Dr. João colocou muito bem, a maioria delas são empresas pequenas, micro e pequenas empresas, né, as quais têm que ter as responsabilizações das mesmas formas que uma multinacional, foi uma outra das questões que nós discutimos. Todas essas empresas, elas estão esperando então o que? Essas diretrizes, as quais infelizmente não virão tão rápido quanto nós podemos esperar. Mas de novo, isso não foi nenhuma falha, isso foi uma questão de possibilidade de criação da autoridade. Tá? Questão que foi mencionada aqui com relação à preocupação com algoritmos e com a não revisão de uma pessoa natural de decisões tomadas por sistemas digitais. Em conversa com o próprio deputado Orlando Silva, esse me garantiu que nós vamos agora continuar essa discussão, ou tentar fazer essa discussão, porque esse é um ponto que foi finalizado, mas não terminado, ou terminado, mas não finalizado, na opinião dele, e é uma questão extremamente importante, que nós tenhamos que ficar vigilantes com essas questões, como a doutora Leila colocou bem, e isso é uma questão que nós temos que fazer, e cada um de nós tem que fazer e está muito preocupado com relação a essas questões. Tá? Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, nós teremos 2 anos, segundo também previsto pela lei, para que essa autoridade nacional, 2 anos no mínimo, eu digo, né? Para que essa autoridade nacional pertença à administração pública direta. Como também já foi dito anteriormente, nós temos o foco de fazer parte da OCDE. Uma das questões mais importantes para que o Brasil possa fazer parte da OCDE como um membro
pujante dessa organização é que nós tenhamos uma autoridade nacional livre, desimpedida. O que vai acontecer se e somente se nós formos desvinculados da administração pública direta. Tá? A lei prevê que nós vamos ter 2 anos embaixo da administração pública indireta, direta, obrigado, e depois nós vamos revisar esse ponto. Mas por que já não previu que depois de 2 anos pudesse ser criada? Porque simplesmente ela não seria aprovada no curtíssimo espaço de tempo que ela estava tramitando, tanto nas 2 casas, quanto na Câmara, quanto no Senado. Enfim, esse é um panorama preocupante quanto à questão de direcionamento, doutora Lê, com relação às empresas que estão ávidas para fazer e tomar a seguir essas diretrizes. Então, todas pensem nas suas governanças de dados e enderecem de forma conveniente as mesmas para serem avaliadas, ou setorialmente ou individualmente, como prevê a lei. Obrigado. Bem, justamente aqui, final da fila. Vamos ver o que eu